Hoje vamos falar de Sara, uma das 12 mulheres extraordinariamente comuns. Hebreus 11:11 diz: E também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sejamos honestos, há momentos no relato bíblico em que Sara nos parece um pouco megera. Ela era uma mulher do grande patriarca Abraão, então temos a tendência de pensar nela com um nível de dignidade e honra, mas ao ler o relato bíblico de sua vida, é impossível deixar de notar que ela, às vezes, comportou-se muito mal. Sara tinha ataques de raiva, sabia ser manipuladora, sabia que até cometeu atos de maldade. Em um momento ou outro, exemplificou praticamente todas as características que são associadas ao tipo caricato da mulher impertinente. Ela sabia ser impaciente, temperamental, conivente, intratável, cruel, descuidada, rabugenta, ciumenta, imprevisível, insensata, chorona, queixosa, murmuradora. Estava longe de ser o modelo perfeito da graça e da mansidão piedosa. Na verdade, a pista de que ela pode ter sido exemplo de uma beleza mimada, sim, uma protagonista clássica. O nome que lhe foi dado no nascimento foi Sarai, que significa minha princesa. Seu nome não foi mudado até ela completar 90 anos. Está relatado lá em Gênesis 17:15. A Bíblia comenta várias vezes sobre como ela era espontaneamente atraente. Em todo lugar que ela ia, recebia favor e privilégio instantaneamente por causa da sua beleza. Esse tipo de coisa pode sim mimar a melhor das mulheres. Falando nisso, o relato bíblico da vida de Sara não começa de fato até quando ela completa 65 anos. Surpreendentemente, mesmo com essa idade, sua beleza física era tão marcante que Abraão regularmente achava que os outros homens poderosos gostariam de tê-la em seu harém. E ele estava certo. Primeiro foi um faraó, depois foi um rei, e sem perceber que ela era esposa de Abraão, tinha planos de pagar seu dote para que ela fosse sua esposa. Até hoje, Sara é lembrada por sua beleza lendária. Uma tradição muçulmana famosa ensina que Sara era parecida com Eva. Isso é especialmente importante à luz de outras tradições muçulmanas, que diz que Alá deu a Eva 2/3 de toda a sua beleza e depois dividiu o restante com todas as outras mulheres. Mas não é preciso embelezar o glamour de Sara com fábulas. Só pelo relato bíblico já fica claro que ela era uma mulher extraordinariamente linda. Desde a época que Abraão casou com Sara, Sara desejou algo acima de tudo, que era ter um filho. Mas ela era estéril por todos os seus anos de fertilidade. Na verdade, essa é a primeira coisa que as escrituras mencionam sobre ela. Depois de registrar que Abraão a despojou, em Gênesis 11:24, o versículo 30 diz: Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Ela, obviamente, foi torturada por não ter filho. Todo episódio registrado de mau humor, conflito dentro do seu lar, eram relacionados às suas frustrações por sua própria esterilidade. Isso a consumia. Ela passou anos do seu aperto de frustração e na depressão por causa disso. Queria muito ser mãe, mas finalmente concluiu que o próprio Deus é que tinha impedido ela de ter filhos. Sara queria tanto que seu marido tivesse um herdeiro que ela elaborou um esquema imoral, injusto, totalmente insensato. Ela precipitadamente convenceu Abraão que se tornasse pai a partir da sua própria escrava doméstica. De forma previsível, as consequências desse plano tão carnal quase destruíram sua vida e parecia deixar uma cicatriz duradoura na sua personalidade. Sua amargura ferveu por 13 anos. Ela finalmente convenceu Abraão a descartar outra mulher junto com a criança que havia sido gerada a pedido dela. Os defeitos de Sara são suficientemente óbvios. Ela era certamente decaída, sua fé às vezes era fraca, seu próprio coração às vezes fazia-lhe perder o rumo. Essas fraquezas eram gritantes e inegáveis. Se tudo o que soubéssemos dela fosse isso, poderíamos ser tentados a retratá-la como uma mulher autoritária, incansável, egocêntrica, temperamental. Ela não era sempre o tipo de mulher que naturalmente despertava simpatia e compreensão. Felizmente, Sarah era muito mais do que isso. Ela tinha qualidades importantes, mesmo também tendo defeitos notórios. A Bíblia sempre a elogia por sua firmeza, por sua fé. O apóstolo Pedro recorreu a ela como modelo principal da maneira pela qual toda mulher deve ser submissa à liderança do seu marido. Ainda que haja esses momentos terríveis de petulância, crueldade, lembramos que Sarah foi uma criatura cheia de conflitos, de carne e osso como nós.
Sua vida em geral caracteriza-se pela humildade, mansidão, hospitalidade, fidelidade, afeto profundo pelo seu marido, amor sincero em relação a Deus e pela esperança que nunca morre. Exemplos de contrastes e contradição. Sara era de fato uma mulher extraordinária. Apesar de ter dado à luz somente um filho e de não ter sido mãe até bem depois da idade fértil normal, ela é a matriarca principal da história hebraica. Apesar de sua fidelidade perseverante ser um dos aspectos mais exemplares do seu caráter, o erro mais crasso de sua vida envolveu um ato de infidelidade enorme. Às vezes ela vacilou, mas no final perseverou contra os obstáculos incríveis. A firmeza da sua fé se tornou a característica principal do seu legado. Na verdade, o Novo Testamento a consagra na galeria dos heróis da fé, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 11:11. O espetáculo completo da fé incrível de Sara não se torna realmente evidente até o momento em que observamos vários obstáculos aparentes, intransponíveis para aquela fé. A criação de Sara em Ur dos Caldeus. Sara era meia-irmã de seu marido Abraão. Em Gênesis 20:12, Abraão descreve para o rei Abimeleque o parentesco de sua mulher. Ele diz: na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Veio a ser minha mulher. Terá era pai dos dois. Sara era 10 anos mais nova que Abraão. Não se sabe o nome de nenhuma das mães deles. A propósito, esse tipo de relacionamento conjugal de meios irmãos não era considerado incestuoso na época de Abraão. O irmão de Abraão, Naor, casou-se com sua sobrinha, e tanto Isaque como Jacó se casaram com suas primas. Esses casamentos com parentes próximos estavam longe de ser incomuns ou escandalosos na época dos patriarcas. Igualmente, na época anterior, estendeu-se até a criação. Obviamente, já que Adão e Eva eram os únicos homens que Deus criou de forma original, foi essencial no princípio para alguns descendentes de Adão se casarem com seus próprios irmãos. As Escrituras não fizeram restrição alguma contra esses casamentos consanguíneos. Sem dúvida, uma das principais razões de o Senhor ter proibido finalmente essa prática foi por causa do acúmulo de mutações de herança genética humana. Quando você começa com duas pessoas geneticamente perfeitas, não há risco algum de defeitos hereditários. Foi bem mais aos poucos que foram surgindo os perigos associados à consanguinidade. Por isso, naquela época, não houve proibição alguma contra o incesto até a época de Moisés. Na verdade, tudo o que sabemos sobre aquela época da vida deles era a verdade amarga que foi perpetuamente gravada na consciência da própria Sara. Gênesis 11:30 vai dizer: ora, Sara era estéril e não tinha filho. Essa afirmação resume tudo o que a Bíblia tem a nos dizer sobre os primeiros 65 anos de vida de Sara. Não é à toa que ela tinha momentos de frustração, ressentimentos de vez em quando. Observe que o relato bíblico da vida de Abraão, de forma semelhante, não se inicia, de fato, até ele completar 75 anos. Tudo o que sabemos é que eles nasceram e foram criados na Suméria, na Baixa Mesopotâmia, perto da confluência dos rios Tigre e Eufrates. Essa região fica próxima da cabeceira do Golfo Pérsico, que constitui parte do Iraque atual. A cidade natal de Abraão era um centro urbano, conhecido como Ur dos Caldeus. Ur era o centro de uma cultura pagã sofisticada. Sara e Abraão certamente moravam lá durante muito tempo e durante o apogeu do seu poder e riqueza. O governo da cidade era uma teocracia supersticiosa, supostamente sob a autoridade do deus Lua babilônico. Essa era a mesma cultura que construiu os famosos zigarates, torres escalonadas sobre as quais eram erigidas templos pagãs. Abraão pode ter tido algum conhecimento sobre o Deus verdadeiro transmitido por meio dos seus antepassados. Afinal de contas, ele era somente da 9ª geração depois de Sem, filho de Noé. Mas por ter crescido em uma cultura pagã, ele mesmo tinha sido pagão, até que o Senhor mandou sair de Ur. Está lá relatado em Josué 24:2. É óbvio que as culturas mundiais do tempo de Abraão eram altamente paganizadas. Mesmo antes do episódio da Torre de Babel, o amor pela verdade estava realmente em queda livre por muitas gerações. Na época em que Abraão entra em cena, a adoração idólatra dominava completamente todas as culturas mundiais. Entretanto, ainda havia um remanescente disperso de verdadeiros crentes. É totalmente provável que haviam famílias fiéis espalhadas em meio à população que ainda conheciam e adoravam Yahvé, o Deus verdadeiro, tendo mantido sua fé através de gerações desde a época de Noé. Por exemplo, a julgar pelos detalhes trazidos pelo livro de Jó, incluindo a duração da vida. Ele era praticamente o contemporâneo de Abraão.
Jó e seus amigos, apesar de serem péssimos conselheiros, tinham um conhecimento abrangente de Deus e de seus antepassados. Eles moravam na terra de Uz. Não se sabe ao certo a localização exata da cidade, mas ela claramente ficava no Oriente Médio. A Bíblia diz que os oráculos de Deus foram confiados a ele, ou seja, que os profetas surgiriam da nação que veio de Abraão. Por meio deles, as escrituras seriam entregues ao mundo. Deus habitaria no meio deles e erigiria o seu santuário entre eles. Pela sua linhagem surgiria um libertador, o Messias, e nele todas as nações seriam abençoadas. Sara, obviamente, tinha um papel importantíssimo nesse plano. Abraão nunca poderia ser o patriarca de uma grande nação se ela não fosse a mãe de sua descendência. Ela certamente tinha noção das promessas de Deus a Abraão. No entanto, enquanto ela continuasse sem filho, a sensação de que tudo, de algum modo, dependia dela deve ter exercido uma pressão sobre si, como um grande fardo sobre os seus ombros. A jornada de Abraão e Sara rumo à terra prometida. Aparentemente, enquanto Abraão ainda era moço e morava em Ur, o Senhor falou com ele dizendo: sai da tua parentela, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão obedeceu. Em Hebreus 11:8, Deus o elogia pela sua obediência. Ora, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde saberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Porém, a jornada era longa e lenta. Parece que Abraão não se separou imediatamente da sua família e da sua casa. Em vez disso, levou o pai com ele. A princípio, Abraão pode ter sido relutante em romper os laços com Terá. Na verdade, pelo modo como as escrituras contam a primeira parte na peregrinação de Ur dos Caldeus, parece que o pai de Abraão, Terá, ainda estava agindo como cabeça da família. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. Juntos partiram para Ur dos Caldeus e para Canaã. Mas ao chegar a Harã, estabeleceu-se ali. Claramente Terá ainda estava no comando. A Bíblia retrata como líder da jornada, como Abraão, Sara e Ló a reboque. No entanto, a primeira parte da longa jornada terminou em Harã, a mais de 1.000 quilômetros a noroeste, seguindo grosso modo o curso do rio Eufrates. Talvez Terá estivesse velho demais para prosseguir viagem. Não sabemos por quanto tempo Abraão e Sara permaneceram em Harã, mas eles não saíram de lá até a morte do seu pai, e isso com certeza levou algum tempo. As escrituras dizem que Terá tinha mais de 200 anos de idade quando morreu. Abraão tinha 75 anos quando finalmente saiu de Harã rumo à terra prometida. Isso significa que Sara tinha 65 anos, a idade considerada pela maioria como ideal para se aposentar. Sara não era de forma alguma uma mulher jovem, até mesmo pelos padrões da era patriarcal, quando as pessoas obviamente viviam muito mais, continuavam ágeis, saudáveis, fortes, depois dos 60 anos. A vida nômade parecia difícil para alguém com 65 anos. Além do mais, não há sinal de que ela tinha alguma relutância ou não estivesse disposta a ir com Abraão para uma terra que nenhum dos dois ainda tinham visto. Na verdade, o que sabemos é que Sara sugere que, longe de reclamar, ela foi com muita disposição, alegria e entusiasmo junto com Abraão. Sara era totalmente dedicada a seu marido. Sabendo que Deus queria fazer dele o pai de uma grande nação, ela desejava profunda e sinceramente dar à luz a criança que colocaria o processo em ação. Ao sair de Harã, depois de sepultar o seu pai, Abraão ainda tinha uma caravana bem grande. A Bíblia diz: Abraão levou sua mulher Sarai, seus sobrinhos Ló, todos os bens que havia acumulado, seus servos, tudo aquilo que ele comprou em Harã, e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Esse relato, que está em Gênesis 12, verso 5, sugere que a parte final da jornada junto a Canaã foi direta e sem interrupção. Ela consistiu em um pouco mais de 560 quilômetros a pé. Ele seguiu viagem de Harã para Canaã. Essa viagem teria durado 6 a 7 semanas. Abraão não parece não ter parado até chegar a Betel, uma área fértil com fontes abundantes. O primeiro feito de Abraão ao chegar lá foi construir um altar de pedra naquela época. O Senhor também apareceu a Abraão. Ele ampliou suas promessas originais. Ele acrescentou que daria toda a terra circunvizinha aos seus descendentes.
Apesar de Abraão e Sara continuarem nômades e ociosos pelo restante dos seus dias, esse lugar e o seu altar permaneceram como âncora para eles. Esse lugar seria o mesmo onde o neto de Abraão, Jacó, teria um encontro com Deus e teria aquele sonho famoso sobre a escada que chegava aos céus. No entanto, as circunstâncias rapidamente forçaram Abraão a continuar a viagem rumo ao sul. Houve fome naquela época. Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Foi naquele lugar que, pela primeira vez, Abraão tentou apresentar Sara como sua irmã. Ele fez isso por medo que Faraó soubesse que ela era sua esposa. Ele poderia matá-lo para despojar Sara. A grande fé de Abraão vacilou, de alguma forma, nesse momento. Ele sucumbiu ao medo dos homens. Se tão somente tivesse confiado, Deus teria protegido Sara, como que de algum modo ele acabou fazendo. Porém, as Escrituras dizem que antes mesmo dele entrar no Egito, Abraão conversou com Sara sobre os perigos que aquele lugar apresentara para um homem com uma mulher bonita. Ele disse a Sara: quando os egípcios te virem, vão dizer: esta é a sua mulher? E me matarão e deixarão você viva. E assim, diante da sugestão de Abraão, ela concordou em se apresentar como sua irmã. A motivação de Abraão era egoísta e covarde, e o esquema refletia uma fraqueza séria na sua fé. Pela devoção de Sara a seu marido, mesmo assim Deus a honrou. Os mordomos de Faraó a viram e recomendaram para Faraó, trazendo-a para sua casa. As Escrituras dizem que Faraó demonstrou graça para o irmão Abraão por causa de Sara, ampliando seu rebanho, aparentemente preparando o caminho para pedir a mão dela em casamento. Enquanto isso, pela providência de Deus, Faraó não a violou. Para garantir que ele não fizesse isso, o Senhor perturbou a casa de Faraó com grandes pragas. De algum modo, o Faraó descobriu a razão das pragas e ele confrontou Abraão com seu engano, expulsando o patriarca e sua esposa do Egito. Mesmo assim, Faraó, preocupado com muitas coisas urgentes, não fez mal a nenhum dos dois. Quando Abraão saiu do Egito, o favor de Faraó com relação a Sara tinha feito Abraão um homem muito rico. Ele e Sara voltaram a Betel, onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. A partir daí, o próprio Senhor seria sua habitação. Junto com Sara, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas. Ele esperava a cidade que tinha alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Esse é um resumo tão bom como a vida terrena que Sara herdou quando ela caminhou pela fé, seguindo seu marido. Lembre-se que tanto Abraão como Sara vieram de um ambiente urbano. Não eram geralmente como a gente supõe, nômades ou beduínos vagando por toda a vida, sendo tudo o que eles sabiam fazer. Tenha em mente que eles só começaram a peregrinar até Abraão ter mais de 70 anos e Sara mais de 60. Sara não estava acostumada com a vida na estrada. Era uma coisa pela qual devia se habituar. O que alimentava a disposição de Sara de sair de toda uma vizinhança, cortar os laços de família e se dedicar a uma vida de peregrinação? Observe o caráter imenso da promessa de Deus que ele fez a Abraão. Gênesis 12, do verso 2 ao 3, diz assim: farei de você uma grande nação e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Um pacto formal que Deus fez com Abraão e com seus descendentes. A promessa de Deus era incondicional e literalmente ilimitada. Sara entendeu a promessa e, de acordo com a Bíblia, ela creu nela. Abraão foi um canal humano pela qual o mundo veria o derramamento do plano redentor de Deus. Ele entendeu isso, Sara também entendeu e abraçou. Ela considerou fiel aquele que havia lhe feito a promessa. No entanto, apesar da sua fé, ela sabia pela perspectiva humana que seus longos anos de esterilidade já eram motivo de grande preocupação, como uma ameaça contra o cumprimento do pacto divino. Sara deve ter refletido constantemente sobre essas coisas. À medida que o tempo ia passando, o seu peso e o seu fardo só aumentavam. Mesmo assim, Deus lhe dava contínuas razões para ter esperança. Mas Sara decidiu elaborar um esquema que era tão insensato e tão completamente carnal que ela se arrependeu disso pelo resto da sua vida. Na verdade, as consequências perversas desse ato em particular tiveram desdobramento inacreditavelmente profundos. Francamente, alguns conflitos que observamos no Oriente Médio nos dias atuais têm sua origem no esquema imprudente para tentar arranjar uma solução humana para o seu dilema. Podemos entender o desespero de Sara.
Passaram-se 10 anos de esterilidade depois que Abraão e Sara chegaram a Canaã. Sara, naquela época, tinha 77 anos, havia passado pela menopausa e ainda não tinha filhos. Se Deus planejava fazer dela a mãe do herdeiro Abraão, por que ainda isso não tinha acontecido? Era natural ela pensar que Deus não estava querendo lhe dar filhos. Na verdade, ele não estava mesmo. Quando chegou o tempo dele para que a promessa se cumprisse, ninguém seria capaz de negar que foi realmente obra de Deus. Seu plano em todo o tempo era que Sara tivesse realmente seu filho na velhice, depois que toda a sua perspectiva natural da profecia fosse esgotada e depois que toda a razão terrena tivesse morrido completamente. Desse modo, Deus demonstraria o seu poder. Refletindo sobre as circunstâncias, Sara tomou a iniciativa de tentar arquitetar um cumprimento da promessa divina a Abraão. Sem saber, ela quis assumir o próprio papel de Deus. Sara tinha uma serva chamada Agar, que fora adquirida durante o seu tempo no Egito. Ela aparentemente achou que, já que Agar era sua propriedade, se Abraão tivesse um filho com ela, ele na prática seria seu filho também. Sara disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Está lá em Gênesis 16, 2. Abraão tomou para si uma concubina a pedido de sua esposa. Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Esse foi um precedente infeliz para um patriarca de uma nação abrir. Nas gerações seguintes, Jacó seria enganado pelo seu tio para casar-se com Leia, enquanto com Raquel. Davi teria várias concubinas e Salomão levaria a poligamia a um extremo quase inacreditável, mantendo o harém com quase 1000 mulheres. Mas o desígnio de Deus para o casamento era a monogamia, desde o princípio. Ele diz lá em Gênesis: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Paulo, de modo semelhante, explica claramente qual é o ideal de Deus para o casamento. Cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. A desobediência a esse padrão sempre levou péssimas consequências. O coração polígamo de Davi levou ao pecado com Betseba. O desejo de Salomão de possuir várias mulheres o destruiu e dividiu seu reino. Nada de bom vem de qualquer violação do princípio da monogamia, de uma só carne. A união de Abraão com Agar também não foi diferente. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Nessa passagem, então, vemos o primeiro surto de Sara. Ela disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei-me a serva em teus braços e agora que ela sabe que engravidou, ela me despreza. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. É verdade que Sara estava sendo ridícula. Todo esse plano sórdido foi, afinal de contas, uma grande ideia dela. Sim, como cabeça espiritual do lar, Abraão deveria ter rejeitado o plano de Sara na hora. Mesmo assim, não é muito justo colocar toda a culpa sobre ele. Por outro lado, essa crise de Sara foi provocada por Agar de propósito. Seu tratamento desrespeitoso com Sara era completamente indesculpável. Sem sombra de dúvida, Agar sabia bem mais sobre a tristeza extrema que ela tinha por causa da sua esterilidade. Naquele momento, ela estava colocando sal na ferida de Sara de propósito. Já que Agar era a serva de Sara e estava no comando, foi assim um tipo de descaradamente um desaforo proposital. Uma parte do livro de Provérbios lida exatamente contra essa situação. Provérbios 30, do verso 21 a 23, diz assim: 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, e a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar da sua senhora. A verdade é que, no entanto, que todas as partes envolvidas nessa questão eram culpadas. Todas elas acabaram colhendo frutos amargos do que semearam. Sarai maltratou tanto Agar que essa acabou fugindo. Observe primeiro que, apesar de Sara ter maltratado sua serva, o Senhor demonstrou uma graça extrema com Agar. Suas palavras a Agar foram gentis e cheias de misericórdia. Ele primeiro abordou-a e perguntou de onde ela vinha e para onde ela ia. No entanto, dirigiu-se diretamente a ela como Agar, serva de Sara, tanto para deixar bem clara que ele sabia exatamente quem ela era, e quanto para recordá-la do seu dever. Então, para esclarecer mais ainda, quando Agar respondeu com verdade ao anjo, ele disse: volte à sua senhora e se sujeite a ela. Como uma serva legalmente contratada, ela não tinha o direito de fugir e precisava voltar de forma humilde e ser obediente. Quando Ismael nasceu de Agar, a Bíblia diz que Abraão tinha 86 anos.
Mas 13 anos frustrantes se passaram para Sara. Depois disso, ela continuava estéril. Naquela época, ela tinha 89 anos. Seu marido estava para celebrar um aniversário de 100 anos. Naquele momento, ela já estava bem idosa. A promessa ainda não tinha se cumprido. A maioria das mulheres teriam desistido muito antes disso. Uma mulher mais fraca teria desistido de ver a promessa de Deus se cumprir. Em vez disso, teria se voltado ao paganismo. Mas somos relembrados uma vez que Sara considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Foi isso que fez dela uma mulher tão extraordinária. Em Gênesis 17, versículo 15 e 16, disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, que significa minha princesa. Já o seu nome se chamará Sara, princesa. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações, reis de povos. Ao tirar o pronome possessivo minha, o Senhor estava tirando o aspecto restritivo do seu nome, já que ela era a antepassada de muitas nações. Não há indicações de que Sara estivesse presente para ouvir isso. O contexto não nos explica. Não temos certeza que ela tenha ouvido falar sobre isso de Abraão na primeira oportunidade que teve. Observe sua reação. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Havia tanto alívio e felicidade no riso quanto incredulidade. Com certeza podemos entender o espanto de Abraão, talvez até tingido com um degrau de incerteza, mas não confunda isso com dúvida. O apóstolo Paulo afirma nesse momento em particular, ele diz que Abraão não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão também implorou a Deus para que ele não ignorasse Ismael, que naquela época tinha 13 anos e que sem dúvida era amado do seu pai. Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. O Senhor imediatamente reafirmou sua promessa referente a Sara. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará ele de Isaque, para estabelecer a minha aliança, que será uma aliança eterna para os futuros descendentes. O filho de Sara, não de Agar, seria o filho no qual as promessas da aliança teriam seu cumprimento. Isaque finalmente tinha sido desmamado. A partir do que sabemos da sua cultura, ele seria uma criança bem pequena, provavelmente de 2 ou 3 anos de idade. A Bíblia diz: no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Era tempo de celebração. Mas algo aconteceu que foi a gota d'água para Sara em sua dificuldade de aceitar Agar como concubina de Abraão. Ela viu Ismael rindo de Isaque. A Bíblia não diz o motivo pela qual Ismael ria. Provavelmente tenha sido por alguma razão tola, meramente infantil. Como todo pai pode confirmar, esse comportamento não está fora do normal para um filho daquela idade. Ele provavelmente não tinha mais de 14 anos na época, acabando de sair da sua infância para a juventude, com idade suficiente para ser responsável pelo seu próprio comportamento, mas ainda com pouca idade para ser sábio. No entanto, isso foi mais do que suficiente do que Sara podia suportar. Ela disse imediatamente: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Para Abraão, toda a alegria da festa instantaneamente acabou. Ismael era, afinal de contas, seu filho primogênito. Ele o amava sinceramente. Lembre-se do apelo anterior que Abraão fez diante de Deus. Ele falou: permita que Ismael seja meu herdeiro. Será que Sara foi realmente dura demais? Na verdade, ela não foi, não. Praticamente qualquer mulher forçada a dividir seu marido com uma concubina reagiria a uma situação como essa da mesma forma que Sara reagiu. Ela era a verdadeira esposa de Abraão. Agar era uma intrusa. Além disso, acordou com a promessa do próprio Deus. Isaque era o herdeiro legítimo de Abraão, o prometido de Deus. Por isso, o que pode parecer à primeira vista uma reação extremamente exagerada era, na verdade, outra prova da fé que Sara tinha na promessa de Deus. O próprio Deus confirmou a sabedoria do seu pedido. Mas Deus lhe disse: não se turbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada, disse Deus a Abraão. Ismael de nenhum modo ficou completamente desamparado. O Senhor também prometeu fazer dele uma grande nação. Afinal de contas, ele é um descendente. Deus apareceu posteriormente a Ismael e Agar em meio a uma situação extrema e prometeu suprir todas as necessidades deles.
Depois de Agar ser expulsa, Sara voltou a uma vida saudável com seu amado marido e seu filho Isaque, que era um lembrete perpétuo, tanto para Sara quanto Abraão, da grande fidelidade de Deus. Até onde sabemos, o restante dos seus anos foram vividos com alegria e paz. Sara nem mesmo aparece no relato bíblico do que quase sacrifício de Isaque. Todo esse acontecimento tinha o propósito único de testar a fé de Abraão. Sara parece ter sido colocado totalmente fora disso até que tudo acabou. De qualquer modo, a fé de Sara já tinha sido bem testada. Ela já tinha há muito tempo demonstrado sua confiança absoluta nas promessas de Deus, e o selo da aprovação divina sobre ela está contido nas passagens do Novo Testamento, que a reconhece como a sua firme fé. Na verdade, do mesmo modo que o Novo Testamento retrata Abraão como pai espiritual de todos os que creem, Sara é retratada como a matriarca espiritual de todas as mulheres fiéis. Longe de se concentrar nos momentos memoráveis em que Sara se comportou mal, ele a celebra como um verdadeiro modelo de mulher adornada com a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Esse é um modelo bem adequado para uma mulher verdadeiramente extraordinária. E assim terminamos a leitura sobre Sara. Desse modo, somos relembrados de que, mesmo em meio aos nossos problemas, Deus permanece eternamente fiel. Ele é o nosso Deus também. No próximo capítulo, vamos estar falando sobre Raabe, uma vida horrível. Nos vemos até o próximo capítulo. Até mais.